Opa, economia! E agora? E agora a gente vai falar sobre marcas. Marcas que estão por todo lugar. Onde a gente olha, tem marca. A marca dá vida a uma empresa, dá vida a uma ideia. E no nosso programa de hoje, eu tenho a honra de receber aqui a Amanda Coelho, que é uma das diretoras à frente das empresas Assinatura Consultoria e da Alva Cosméticos. Amanda, seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, é um prazer estar aqui com você hoje. Vai ser muito bom esse bate-papo, tenho certeza que vai ser engrandecedor para todo mundo. Amanda, para a gente começar falando sobre marca, a gente entender, né? Tem gente que cria uma marca ao longo da vida e esquece de fazer ali retocar aquele cuidado com a marca na prática, para o nosso telespectador, para a nossa telespectadora entender o que é uma marca. Uma marca, assim, é bem amplo, né? É um conjunto, se a gente for falar para registro no INPI, uma marca é um conjunto de elementos. Então, de nomes, de logomarcas, de desenho que você queira criar para colocar tudo isso junto. E o órgão que regulamenta isso é o INPI. Então, todo mundo que tem uma marca, teoricamente, tem que ter um registro dessa marca no INPI para se dizer dono. Mas aí a gente pode, como marca é muito profundo, né? A gente pode falar de produto, a gente pode falar de estratégia de comercialização, mas o que é uma marca mesmo, assim, para registrar no INPI é isso, um conjunto de elementos. E esse conjunto de elementos, para a gente falar até do que a gente vê no dia a dia, né? As marcas têm optado, até pelo design, na hora de se apresentar, em serem mais simples possível, né? Eu tive a oportunidade de entrevistar na última semana, inclusive, até para o AgroB, o nosso programa co-irmão aqui do Economia Agora, de uma empresa que, assim, estava conversando com o CEO da empresa, falei, gente, como a marca está mais leve, está mais direta. Essa é uma tendência, né? É uma tendência, é o minimalismo, né? Que é o que eles falam que é a nossa tendência agora e vem, inclusive, casando com os produtos. Hoje a gente tem uma tendência muito grande do skin minimalismo, que é ter rotinas menores e possíveis de serem feitas. Então, os produtos de dermocosmético, eles também estão adotando isso. E na estética é tendência, sim. Pois é, e aí a gente falando um pouco dessa questão toda, até chamar você que está nos acompanhando em casa, para tentar entender como que se consolida uma marca, né? Todo dia, você que trabalha com marcas, todo dia tem alguém que bate a sua porta e fala, eu quero criar uma marca, você especificamente na questão de beleza, de cosmético, quero criar uma marca. Qual que é o pontapé inicial? Todo dia tem gente querendo criar marca. O pontapé inicial é você definir o briefing. O que é o briefing? É definir as características. Para quem você quer vender, o que você quer vender, como você quer vender e a qual preço você quer vender. Se você responde essas perguntas, você começa a falar do desenvolvimento de um produto. As pessoas acham assim, eu tenho que pensar no produto. Não, primeiro você tem que pensar em quem vai comprar seu produto, onde que seu produto vai estar, a que preço, porque hoje na indústria eu consigo desenvolver desde um carrinho de pipoca até um avião. Então eu preciso entender do que a gente está falando, de qual produto, de qual marca, de qual tamanho de marca e quanto você tem para investir. E esse investimento é de 1 ao infinito? Sim, é de 1 ao infinito. Como eu disse, assim, a gente consegue fazer tudo, com todos os tipos de produto. E isso vai determinar quanto você vai gastar. É diferente fazer um carrinho de pipoca e fazer um avião. Então, você precisa saber o que você quer fazer e, para fazer, quanto você deseja investir. Pensando a questão do investimento de marca e pensando hoje no pequeno empreendedor, você que está nos acompanhando agora em casa, que é pequeno empreendedor, e pensa assim, preciso ter uma marca, preciso buscar uma marca e consolidá-la. A marca que a gente está discutindo aqui vai muito além de uma peça gráfica, né? Sim, muito além. A gente precisa sempre pensar que a peça gráfica ela é só o início, né? A gente precisa, na hora que constrói um produto, a gente precisa pensar em todos os aspectos, precisa pensar na logística, que é algo que pesa, que as pessoas esquecem de pensar, precisa pensar na caixaria, no cliente, como você vai acessar o seu cliente. Os pontos de venda também costumam trazer os seus próprios despesas, né? Como pontos de gôndola ou demonstradoras para mostrar o produto. Então, o registro da marca ele é super importante, ele é um início do projeto, mas a marca é muito ampla. E a geração que é marcada hoje pela marca própria, por que essa busca pela marca própria? Por que, de certa forma, essa geração de valor, né, como se diz, tem buscado essa marca?
Porque assim, a marca própria ela faz muito sentido com todos os acontecimentos do mercado. Hoje, se você parar para pensar, o mais difícil é você dominar o ponto de venda. Então, se você tem o ponto de venda com você, por que não você ter a sua marca? Se você tem o tom de voz que, por exemplo, as influenciadoras têm e a influência que elas têm, por que não ter uma marca delas e elas colocarem isso em pauta? Então, hoje, as pessoas que dominam a conversa com o cliente final, elas também estão querendo vender os seus próprios produtos. Então, faz muito sentido, né, com tudo que vem acontecendo. Na prática, o que você está dizendo é que todo mundo hoje é uma marca. Com certeza absoluta. Todo mundo é uma marca e todo mundo hoje pode ter uma marca. Então, por exemplo, assim, quando você pensa, o dono de uma farmácia, ele pode ter uma marca? Pode ter uma marca, porque ele já tem ponto de venda, ele já tem cliente, ele já tem expertise, ele já tem conversa, então ele pode ter uma marca. E hoje, a nossa indústria, por exemplo, ela tem mínimos menores, muito viáveis para o pequeno empreendedor poder começar a sua marca. Perfeito. Ô, Cássio, vem comigo aqui que eu vou contar uma história para você. Telespectador aqui do Nossa Economia Agora. O Brasil ocupa o 3º lugar no mundo em gastos com cosméticos. E desde 2004, o Brasil vive a 4ª geração de marcas próprias, o que eu falei aqui, né, também chamada geração de valor. A partir dela, o foco é agregar novos conceitos ao produto ou serviço que sejam claros para o consumidor e estejam atrelados a valores como inovação, bem-estar, sustentabilidade. Aí o detalhe, em 2020, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI, que inclusive a gente vai pegar umas dicas aqui daqui a pouquinho com a Amanda sobre o que a gente tem que tomar cuidado na hora de registrar uma marca para não ter problemas, recebeu mais de 270 mil pedidos de abertura de novas marcas. Destas solicitações, 126 mil partiram de pequenos empreendedores. É uma história muito interessante para a gente discutir aqui com a Amanda, porque na prática esse número é crescente. Primeiro o seu ramo, que é os cosméticos, que aí você vai ter uma propriedade maior para falar. Temos aí um crescimento muito grande da marca, né? Sim, a gente tem um crescimento enorme. As novas marcas, elas estão dominando o mercado. Inclusive, elas começaram a dar um certo trabalho para marcas tradicionais de indústrias. Porque quando você tem o ponto de venda e você começa a aparecer no ponto de venda e se posicionar ao lado dos principais concorrentes e vender mais do que eles, então significa que você está comunicando e chegando mais perto desse público, né? E essa geração, né, esse momento da geração de valor, ele é muito interessante porque ele deixa o mercado um pouco mais aberto para produtos de valor agregado. Isso facilita o pequeno a entrar no mercado. E essa facilitação hoje, para a gente falar um pouco desses registros todos, da burocracia da marca, é algo ainda que demora? Tem gente que fala que demora anos para sair um registro e tudo mais. Essa pessoa fez alguma coisa errada, não? Não, assim, demora. Na verdade, quando a gente faz sempre lá na assinatura, a gente faz uma pré-consulta, quando a gente desenvolve algum name, e a gente encaminha para a nossa parceira, que é a Agility. Eles vão fazer todo esse processo e a gente entra com o processo. Ele pode demorar até 4 anos para sair. Mas a gente já consegue, com a pré-consulta e com esse processo, entender se há um risco de não conseguir, a gente tem um risco calculado aí no meio do caminho. Mas ele pode demorar sim, não é porque fez nada errado, não. E uma vez que você entrou, por exemplo, eu crio aqui a marca Fabiano, e aí eu quero ter essa marca para mim. Uma vez dado o registro, eu tenho a facilidade de usá-la já? Como é que funciona isso? Com certeza. Na verdade, o que a maioria dos empreendedores fazem, né, como eu disse, essa pré-consulta, da entrada no registro, já vem toda uma documentação que você, né, fica com essa documentação como proprietário dessa marca, porém existe um prazo que as pessoas podem contestar. Né? E aí vem defesa, e aí tem o ramo de atividade que também interfere. Então tem todo um processo. Mas logo que você dá entrada e que você recebe a sua documentação, você já é proprietário da marca. A menos que alguém conteste, você já é proprietário. E é caro esse processo para o pequeno e médio empreendedor que está nos ouvindo agora?
Olha, não é tão caro se você for pensar na importância, né? Mas vai gerar aí em torno de uns R$ 5.000, uma coisa desse tamanho, assim. Acho que dá para poder... Depende quantos nomes você vai registrar, qual o tamanho do seu projeto, né? Mas com R$ 5.000 você registra pelo menos uma marca, você consegue registrar 2 produtos, tá? Tranquilo. Agora, Amanda, tem uma coisa hoje que acontece, a pessoa vai e registra a marca, mas o grande registro hoje a ser feito é na internet. Porque você tem o ponto .br, tem o ponto .com.br, e aí tem até o ADV para advogados, JOR para jornalistas, ou seja, tem vários caminhos aí para você registrar, fazer o registro, o domínio mesmo do seu nome. Na sua opinião, vem primeiro buscar um domínio, depois registrar a marca, ou registrar a marca e buscar um domínio? Tostines vende mais porque é fresquinho ou fresquinho porque vende mais? Olha, eu acho que o primeiro caminho é registrar o seu nome. Porque você comprar um domínio, de repente você não consegue registrar aquele nome para usar como produto. Então, registrou o seu nome, tem a sua marca, você vai lá para buscar seus domínios. Se você conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo, melhor ainda, né? Mas se você fosse optar por fazer um antes e o outro depois, é melhor realmente você registrar a sua marca. Porque depois, no domínio, você consegue colocar alguma coisa a mais. Então, você pode colocar lá, Fabiano, programas para negócios, entendeu? E aí você tem o seu .com, .com.br e tudo mais. Pois é, então, na prática, então, o que você está dizendo é que é melhor a pessoa registrar no INPI e depois registrar no domínio. Mas se ela não conseguir encontrar lá o domínio, já tiver alguém, vai ter um pouquinho mais de dificuldade para se consolidar. E aí tem aquela compra do domínio, que às vezes quem tem um domínio... Aliás, tem gente especialista nisso, né? Em fazer domínios para depois buscar. Eu acho que tem uma emissora de TV muito famosa aí, não me engano, não vou citar porque eu não tenho certeza, mas que teve um problema de domínio. Ela não tinha esse domínio no Brasil. É o mesmo problema de lá para cá e daqui para lá, né? Porque, por exemplo, às vezes você compra um domínio e você não consegue o registro para o produto. Porque quando você vai registrar o produto, eles vão ver, por exemplo, assim, se você quiser registrar um batom, se você escrever uma coisa muito genérica, uma característica do batom, algo assim, você não vai conseguir registrar. Então não vai adiantar você ter o domínio, porque você não vai ter a marca. Então, assim, se a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente faz a pré-consulta da marca e já corre para comprar domínio, para ver se tem no Instagram, para ver disponibilidade, excelente. Agora, se tivesse que escolher entre fazer um ou outro, eu registraria primeiro a marca, porque, como eu disse, o domínio você inventa um pouquinho mais de coisa lá e registra. É curioso, é bastante, é complexo, inclusive, porque tem gente que quer o .com, que é o .com.br, tem gente que consegue, né, uma marca direitinho, fica bonito. Eu quero abordar algumas coisas, por exemplo, no próximo bloco com você. Primeiro é mergulhar um pouquinho nesse seu ramo aí do cosmético, entender qual que é a da sua empresa, o que vocês fazem. E também quero abordar a situação nesse mundo digital. O que a gente deve evitar na hora de criar uma marca para não ter problema, para não ter recurso? Tem gente que fala para não usar o cedilha, porque não tem como ter a grafia boa na internet. Quero a sua opinião sobre isso. A gente vai para um breve intervalo, rapidinho a gente volta aqui com o nosso Economia. E agora, abraçando a você que está aqui no 527 Claro HD e no 9 Claro Analógico, youtube.com/canal Viver Brasil. A gente volta já já.